Tá gravando já? Sim. Que bacana. Você sabe que eu faço assim? Eu falei que ia começar a gravar. Fala pessoal, meu nome é Manuel Martires. Finalmente voltei com o meu canal aí depois de acho que 5 anos, prometendo que ia voltar a gravar vídeos e tentar divulgar conteúdo. Agora eu tomei vergonha na cara, minha mulher me obrigou, então vamos voltar com o canal aí. Primeiro vídeo que eu quero passar para vocês é um vídeo mais motivacional, espero que de alguma forma inspire um pouco vocês, né? Como a gente está nesse momento meio complicado de pandemia, de quarentena, muita gente perdendo emprego, as academias não estão abrindo. Eu achei interessante tentar usar talvez a minha experiência, né, para tentar de alguma maneira animar vocês, motivar vocês ou dar algum tipo de ideia, algum tipo de motivação para conseguir passar por esse momento. Quem me acompanha há muito tempo sabe que infelizmente em 2015 eu fui preso, né? Na época eu era atleta e era envolvido com um laboratório underground de esteroide anabolizante, na época era a GC, a Growth Company, né? E já estava um tempo envolvido, eu era atleta patrocinado, eu indicava, etc, ganhava dinheiro em cima disso, né? E na época eu achava que era correto, não achava que era errado, não achava que era crime, achava que era normal no meio que eu vivia. E por causa disso eu fui preso, né? Sendo acusado de organização criminosa e de tráfico de medicamento, de esteroide anabolizante. Por conta disso eu fiquei 2 anos preso, basicamente. Fiquei 1 ano e 10 meses preso, né? E esse foi o momento, de longe, disparado, o momento mais difícil da minha vida, né? Até porque na época eu era muito novo, né? Eu tinha 23, 24 anos. Nunca na minha vida eu achei que eu seria preso por causa disso, né? No nosso meio, no fisiculturismo, a gente acha normal utilizar, talvez vender, indicar, etc. Então, para mim, era absolutamente normal. E no dia que a Polícia Federal entrou na minha casa, às 6 horas da manhã, com mandato de prisão, de busca de apreensão, vi que, opa, peraí, realmente as coisas não são assim. Eu não estava preparado, era um moleque ainda, fazendo faculdade, né, com todo o futuro pela frente no fisiculturismo. Então não tinha preparo para isso, não tinha experiência, não tinha paciência, não tinha nada. Era um moleque que foi preso, que até então tinha uma vida muito boa, ganhava bastante dinheiro, era conhecido. E no final aconteceu isso aí de forma completamente inesperada. Nesse 1 ano e 10 meses que eu fiquei preso, pessoal, quando eu finalmente consegui retomar o controle, quando eu consegui definir o que eu ia fazer, quando eu vi que eu não ia desistir, ia seguir minha vida independente de quando eu fosse sair, felizmente algumas coisas boas aconteceram, né, enquanto eu me preparei, obviamente, até sair. Com relação ao físico, né, quando fui preso com mais ou menos 113 quilos, né. Eu saí da cadeia pesando mais ou menos 93, 94 quilos e não saí com um físico tão ruim assim, né. O editor vai postar as fotos para você aí. Na época eu estava de tornozeleira eletrônica, com o meu físico, acho que 2 dias depois que eu saí da cadeia. Então, 1 ano e 10 meses preso, eu consegui segurar uma condição bem razoável. Eu não desisti enquanto eu estava preso. Então, como resultado final dessa tentativa de tentar me preparar e não desistir enquanto eu estava preso, além de eu ter conseguido sair com um físico relativamente bom na cadeia, né, porque querendo ou não era aquilo que eu amava, era aquilo que eu queria fazer, seja como atleta, seja como coach, eu também, na parte acadêmica e na profissional, me preparei. Eu estudei bastante. Dentro da cadeia, eu fiz Enem, eu fiz vestibular, né? E de dentro da cadeia, 1 ano e 10 meses preso, eu consegui entrar na Universidade Federal do Paraná no curso de Direito em 3º lugar, ampla concorrência. Enquanto tinha gente que estava fazendo cursinho, estava fazendo terceirão, tinha o dia inteiro para estudar, eu estudava de madrugada, né? Eu com 20 e poucos anos sem estudar mais qualquer tipo de matéria de ensino médio, eu peguei os livros que eu tinha a meu dispor e fiz a prova na cadeia, com preso gritando, chutando e guarda e não sei o que, porque eu botei na minha cabeça que eu ia passar por aquilo, que eu não ia desistir e que de alguma maneira eu ia superar, entendeu? E graças a Deus deu certo. Nos 2 primeiros meses que eu fiquei preso, eu basicamente chorava e dormia, né? Assim, até a gente cair na real de que realmente não tem mais o que fazer e que você vai ficar preso, e que, né, ou você desiste da vida e se entrega, ou você toma um rumo e luta, né, contra isso. Né? Porque até então, quando você é preso, todo mundo pensa que a partir do momento que você é preso, você é bandido, você é vagabundo e o resto da vida vai ser isso aí. Mas aí, nesses 2 meses, quem conhece o Pacholok, né, já bem conhecido hoje em dia, ele e a esposa dele, que era advogada, é advogada ainda, eles eram muito amigos nossos e eles começaram a nos visitar na cadeia. E começaram a ajudar bastante, né, porque eu não tinha acesso a ninguém, né, então nos primeiros meses, quando você está preso, você não tem visita, você tem que ficar isolado durante um certo tempo e tal, que também é uma quarentena, por assim dizer,
né? E eles iam me visitar para conversar comigo, para tentar me motivar, para tentar dizer como as coisas estavam acontecendo aqui fora e tal. Então a primeira lição que eu aprendi, já de cara, foi: tenham pessoas boas do seu lado, se apeguem às pessoas boas nesses momentos de dificuldade. Aquelas pessoas que se preocupam com você, aquelas pessoas que ficam felizes com o seu sucesso, né? Aquelas pessoas que vão estar à disposição para te ajudar independente de qualquer coisa. Né? Porque você ficar se juntando, se unindo a pessoas que no geral vão poluir ou vão te intoxicar não vale muito a pena. Depois dessa primeira visita que eles me fizeram, depois desses 2 meses aí, eu percebi que, opa, peraí, realmente a vida continua. Né? Eu estou preso por culpa minha, eu cometi um erro. Não adianta eu ficar chorando, não adianta eu ficar me fazendo de vítima, achando que é exagerado ou achando que logo as coisas vão passar, porque talvez não é isso que acontece. Realmente não aconteceu, eu fiquei quase 2 anos preso. Então eu coloquei na minha cabeça que, se eu não ia sair, eu também não ia desistir. Se eu tinha vergonha de ter sido preso, se eu tinha vergonha de ter feito algo errado, se eu tinha vergonha da forma com que as pessoas iam me julgar, então eu ia provar que eu poderia fazer diferente, eu ia provar que eu poderia fazer melhor. Então eu ia mostrar que eu ia vencer de dentro da cadeia. Então a primeira coisa que eu botei para mim é: o físico eu vou segurar. E nesse meio tempo eu vou tentar aperfeiçoar meu conhecimento e entender melhor como é que funciona. Então na cadeia funciona assim: você tem direito a 3 refeições. Café da manhã é pão e chá, pão com margarina e chá, 2 pães e uma caneca de chá, e mais 2 refeições por dia, que é uma marmita de isopor, que pesa mais ou menos uns 600 gramas, arroz, feijão, salada, né, e geralmente alguma fonte de proteína, e geralmente proteína de soja, uns hambúrguerzinhos, às vezes em linguiça, às vezes em 1 ou 2 ovos cozidos. É mais ou menos isso a semana inteira. Nos 2 primeiros meses eu comecei a trabalhar, desses 2 primeiros meses em diante, né, então eu tinha um pouco mais de acesso na cadeia, né, então o que eu fazia é: eu tenho direito a 2 marmitas por dia, mais o meu café da manhã. Nem todo mundo come a marmita inteira, nem todo mundo come a marmita, tem gente que realmente não gosta, a comida não é muito boa. Então eu conversei com algumas pessoas que não comiam tudo, ou às vezes não comiam, às vezes fazia troca com algum outro tipo de coisa, e eu comecei a juntar essas marmitas. Então todo dia, ao invés de ter 2, eu tinha 4, 5 marmitas, e eu dividia elas ao longo do dia, fazia meu café da manhã, o almoço, daí guardava as outras marmitas para comer no meio da tarde, na janta, antes de dormir. Então eu já comecei a controlar mais ou menos como é que ia ser minha rotina alimentar. Não tinha muita proteína, também não era proteína de alto valor biológico, de alta qualidade, mas era o que eu tinha ali. Eu poderia não comer, até porque a comida não era muito boa. Mas a melhor coisa que eu poderia fazer, se eu já tinha acesso a um pouco mais de comida, um pouco mais de alimento, era tentar cuidar da minha alimentação da melhor maneira possível. Senão eu ia emagrecer demais, ou senão eu ia acumular muita gordura. Beleza, tendo a parte de alimentos, agora eu tinha que me virar com relação ao treino. E talvez a parte do treino que pega mais aí nessa fase de quarentena, de pandemia, de isolamento, etc. Como eu fiz para treinar nesse 1 ano e 10 meses? Não tinha acesso a peso, não tinha acesso à academia, não tinha acesso a nada. Então o que a gente fazia é: nas visitas a gente tem direito a vir uma garrafa PET, né, de Coca-Cola, de qualquer tipo de refri que seja. Né, geralmente você toma e pode levar para a cela depois da visita e pode jogar fora. O que eu fazia era pedir para as outras pessoas, né? E guardava as minhas, obviamente, e a gente enchia com água, pegava uns pedaços de pano, rasgava e amarrava e fazia pesos, né? Fazia alguns tipos de halter juntando essas garrafas, depois conseguia uns pedaços de madeira, daí fazia como se fosse barra, daí fazia flexão, etc. Fazia passada, né? Como eu já estava trabalhando depois, a gente já ficava num alojamento, não ficava mais na cela, aí tinha um pouco mais de espaço, aí já conseguia um banco, uma cadeira, algo do gênero, e então conseguia treinar. E durante 1 ano e 10 meses eu fiz isso. Comi dessa maneira e treinei dessa maneira. Não era bacana, não era gostoso, não motivava, né? Até porque, né, quando você está na rua e treina numa academia bacana e come bem, quando você está na cadeia você realmente não tem vontade de fazer nada, né? Você tem que se empurrar, você tem que se forçar, porque se depender você vai querer ficar deitado o dia inteiro. A maioria dos presos passam o tempo inteiro na cadeia dormindo, ou se drogando, ou se entupindo de remédio, para o tempo passar o mais rápido possível. Talvez o mesmo aconteça para quem está em pandemia. Você realmente, ou na quarentena, isolado, com problemas, você não quer fazer, não tem vontade, está desanimado. É muito mais fácil treinar numa academia bacana, é muito mais fácil eu ter mais dinheiro para comer uma carne melhor, ou ter uma dieta mais completa. Mas se a gente não tem acesso a isso, o mais correto é tentar fazer da melhor maneira possível com que a gente tenha acesso. E foi o que foi feito lá. Poderia ter sido pior, poderia ter engordado mais, poderia ter ficado menor, poderia ter ficado mais leve, mas eu ainda consegui, de alguma forma, reduzir o estrago, né? Reduzir o dano. Isso em 1 ano e 10 meses. A gente não vai ficar 1 ano e 10 meses nessa situação, né? Então sempre tem como a gente fazer alguns tipos de ajustes para minimizar o prejuízo, para tentar sustentar o físico e por aí vai.
A outra situação bacana que aconteceu, assim, que eu espero que sirva de motivação, né, é o fato de dentro da cadeia eu ter conseguido abrir algumas portas para mim fora, né, enquanto eu estava preso. Nesse tempo que eu fiquei preso, eu trabalhei na enfermaria e depois eu trabalhei na biblioteca. Né? A maior parte do tempo, né, eu estudei basicamente o que era da minha área: fisiologia, nutrição, metabolismo, um pouco de endócrino e um pouco de treinamento. Como esses livros entravam? Depois de um tempo que você está preso, as visitas podem entregar alguns livros e, obviamente, a equipe de segurança vai analisar se pode entrar ou não. Se deixar entrar, fica com você. Né? No começo, o Gabriel Kaminski, Dudu Halushi, o Pacholok, entre outras pessoas, me ajudaram enviando livros para mim para eu poder estudar. Então eu fiquei basicamente 1 ano e 6 meses estudando isso, que foi o que me preparou como coach. Eu pensei, bom, eu posso ficar o dia inteiro dormindo, eu posso ficar o dia inteiro vendo TV, né? Ou eu posso me preparar, porque quando eu sair, eu não sei quando eu vou sair, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter profissão, eu vou ter muito preconceito em cima de mim, eu não sei quem vai me ajudar, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu não quero sair daqui com vergonha, eu sei que eu não quero sair daqui sem um plano B, eu sei que eu não quero sair daqui e desistir da minha vida, porque tem muito mais para acontecer, ainda sou novo. Então eu me preparei para ser coach. Na cadeia, de fato, me preparei para ser coach. Até então, até eu ser preso, eu era mais atleta e isso dava por prazer. Isso dava para mim, para usar as abordagens, as técnicas em mim. Depois que eu fui preso e comecei a estudar, eu pensei, não, então eu quero ser coach, eu gosto disso, eu amo isso, né? Enquanto atleta eu fiz bem em mim, talvez eu possa fazer bem para os outros. E inclusive eu fui coach de alguns agentes do DPEM, da cadeia, que conheciam o meu trabalho, que depois foram me conhecendo lá, e treinava e comecei a ajustar protocolo de treino, protocolo nutricional, etc., lá de dentro da cadeia. Até o chefe de segurança, para vocês terem ideia, eu cheguei a ajudar. Então, isso me ajudou bastante, porque eles viam que eu me esforçava, eles viam que eu não era aquele perfil, eles viam que eu não estava satisfeito com aquela condição. Então eu fiquei basicamente 1 ano e 6, 1 ano e 7 meses estudando sobre isso. Né? Só que nesse 1 ano e 7 meses não saiu minha sentença. Nesse 1 ano e 7 meses eu não sabia ainda o que ia acontecer com a minha vida, eu não sabia quando eu ia sair. Ou seja, eu fiquei 1 ano e 7 meses preso, ou 19, 20 meses preso, sem saber quando eu ia sair. Mas aí como as coisas não aconteciam, não vinha sentença, eu não sabia quando eu ia sair, né? Chegou a época da inscrição para o Enem. Eu pensei, bom, já que vai ter o Enem e eu como preso eu tenho o direito de fazer o Enem, eu imagino que se eu tirar uma boa nota, conseguir uma bolsa integral, conseguir entrar numa federal, num curso concorrido, dificilmente eles vão poder me manter aqui. Então, da minha inscrição para o Enem até o dia da prova do Enem, eu tive exatamente 3 meses para estudar. Né? Eu já estava com 25, 26 anos, então já fazia aí quase 10 anos que eu não estudava nada do ensino médio. Então eu tive acesso a alguns livros, acho que foram 12 no total. Eu contabilizei, eu somei quantas páginas tinham em cima do prazo que eu tinha e coloquei uma meta de quanto eu ia estudar de segunda a sexta e do que eu ia revisar sábado e domingo. E nesse prazo foi o que eu fiz. Na cadeia, infelizmente, a gente não se manda, né? A gente não faz o que a gente quer, então eu não podia estudar do jeito que eu queria, eu tinha que trabalhar lá também. Né, eu trabalhei basicamente o tempo inteiro que eu fiquei preso, fiz todas as emissões, todos os cursos que eu tinha acesso, né, mas tem uma hora que realmente é de silêncio total, tem que desligar a luz, não pode fazer barulho e ponto final. Então, eu trabalhava das 8 às 18, né, então, e ainda tentava treinar, depois das 18, tentava comer, juntar as marmitas, aí tem que ajudar a limpar o alojamento e por aí vai, então você não tem muito tempo livre, 10 horas da noite encerra tudo. Então o que eu fazia depois das 10 era pegar os livros que eu tinha para estudar, ir até o banheiro, onde a luz podia ficar acesa, e ficava lá em pé e estudando, porque a claridade não era muito grande. E fiz isso durante 3 meses. E para ser bem sincero, esses 3 meses acho que foram os mais fáceis que eu tive para passar lá, porque eu basicamente esqueci do mundo lá fora, entendeu? Eu não tinha muito tempo para pensar nos meus problemas, na saudade que eu tinha da minha família, no medo de quando eu fosse sair. Eu simplesmente botei na minha cabeça que eu tinha que estudar, eu tinha que aprender, eu tinha que organizar meus horários, porque eu tinha que ir bem no Enem. Só pode estar de brincadeira, velho. Nunca tem barulho de nada. Nunca tem barulho de nada. A gente gravar... Felizmente chegou o dia do Enem, o Enem é feito na cadeia, com outros presos, obviamente. Você fica com o braço algemado, com agentes passando a todo momento, e a cadeia não é silenciosa, né? Enquanto você está na biblioteca, na escola, do lado tem as celas. É o dia inteiro preso chutando porta, preso gritando, preso chamando não sei o que, xingando não sei o que. É mais ou menos esse o nível que você tem de silêncio e de sossego para fazer a prova. Por que eu digo isso? Porque muita gente, quando eu consegui sair e entrei na faculdade, etc., falava, porra, mas como é que é? O Enem
o Enem da cadeia, você pega a prova da rua e faz na tua cela e tal. Não, o Enem funciona exatamente igual. Todas aquelas regrinhas, todos aqueles padrões com relação ao horário, etc., funcionam exatamente igual. Com a pequena diferença que um braço está algemado. A prova não é a mesma, inclusive. A prova, eles mudam a ordem das questões e mudam o tema da redação também. Não é o mesmo tema da redação, porque a prova do Enem na rua é feita, acho que 3 semanas antes. A nossa da cadeia é feita um pouquinho depois, eles mudam o tema da redação. O resultado saiu e, graças a Deus, eu fui muito melhor do que eu imaginava. Só na redação eu tirei 900. Né, para quem eu nem esperava tirar essa nota, para quem estava preso tanto tempo sem estudar. Eu consegui, com a minha nota do Enem, eu entrei em 3º lugar em Direito na Universidade Federal do Paraná, em ampla concorrência. Né, eu não quis entrar em nenhum tipo de cota, seja pelo lado financeiro, nem nada do gênero. Eu quis saber como realmente eu iria em ampla concorrência, competindo com todo mundo em aberto. Eu escolhi Direito por ser um curso, depois de Medicina, ser o curso mais disputado que tinha, né, e por mostrar que, por ser muito disputado, e por teoricamente ser um curso que está diretamente relacionado com a minha situação naquele momento, ia mostrar para a justiça, no caso, que eu realmente estava pronto para poder sair e merecer uma segunda oportunidade. Fora isso, eu consegui uma bolsa integral na PUC Paraná, em primeiro lugar em nutrição, com 274 concorrentes. Entrei também em engenharia mecânica, minha nota me botava em engenharia mecânica na PUC também em primeiro lugar. Mas aí na época eu queria fazer nutrição, era o que eu amava. Eu só tentei o direito na federal, eu só concorri para mostrar que eu poderia se eu quisesse, né? Não era porque eu queria cursar, mas eu queria mostrar que eu estudei, eu me preparei, eu tirei nota, eu poderia escolher qualquer outro curso. Aí, graças a Deus, depois desses 1 ano e 10 meses eu consegui sair com tornozeleira eletrônica. Nesse 1 ano e 10 meses, agora eu vou mostrar foto para vocês aí, da época que eu saí em janeiro até maio, ou seja, 4 meses, eu vou mostrar para vocês o físico que eu atingi com 4 meses depois de ter ficado quase 2 anos preso. Né, eu já estava com 110 quilos, com BF bem baixo, né, numa condição física muito bacana. E é isso que eu quero falar para vocês, de principal com relação a físico, com relação a performance, nessa parte de quarentena, de pandemia, de isolamento. Eu me cuidei nesse 1 ano e 10 meses, né? Eu tentei minimizar o máximo possível os danos, porque eu sabia que quando eu saísse, se eu tivesse uma resposta eficiente, se eu tivesse uma resposta sensível, se eu tivesse um BF controlado, se eu tivesse controle daquilo que eu estava fazendo, eu ia ter um padrão, eu ia ter um norte melhor para retomar e, obviamente, eu evoluir melhor, até porque eu já tive um físico muito melhor comparado ao que eu estava quando saí da cadeia. Então a questão não foi só sustentar um físico razoável nesse 1 ano e 10 meses que eu fiquei preso. Foi ter uma condição de resposta e de trabalho que eu pudesse recuperar mais fácil e mais rápido o físico que eu tinha no passado, porque isso era importante para mim, né? Como coach, como atleta, era importante eu recuperar logo até para me sentir bem. Eu sei que é complicado, eu sei que esse momento é difícil, eu sei que desanima, eu sei que realmente não é fácil, mas assim, a gente tem a opção de simplesmente reclamar e de desistir. E consequentemente a situação vai piorar lá na frente. Ou a gente pode fazer o que está ao nosso alcance para tentar minimizar o máximo possível os danos e, obviamente, para tentar deixar a gente numa condição melhor, mais favorável, né, mais positiva quando for retomar. Foi o que eu coloquei na minha cabeça com relação ao físico. Então, pessoal, acho que nesse 1 ano e 10 meses tem 3 coisas que foram fundamentais, assim, 3 conselhos, e eu acredito que seja conselho, que eu possa dar para vocês com relação a passar por esse momento que a gente está passando. O primeiro é ficar reclamando, ficar, se vitimizando, ficar chorando pelos problemas que vêm acontecendo e não são sua culpa, ou você não pode mudar, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Na verdade, é um problema a mais que você tem para reclamar, é um problema a mais que você tem para se desgastar, para se chatear. Então não foque energia nesse tipo de situação, porque não vai trazer benefício nenhum para você. Né? Foque em tentar fazer aquilo que realmente vai fazer diferença, que é aquilo que realmente vai te trazer benefício. A segunda coisa que eu botei na minha cabeça é muito difícil você, quando você está mal, está desanimado, está desmotivado, está passando por algum problema, você por conta própria querer fazer qualquer tipo de coisa. A nossa tendência é entrar em quadro depressivo e desistir de tudo, é não fazer nada, né? E usar qualquer tipo de desculpa, né, para não fazer. Então eu botei na minha cabeça que eu simplesmente dizer que vou fazer, eu acho que não vai ser muito interessante. Então eu vou colocar como metas. Eu quero isso e eu preciso fazer isso, isso e isso. Então todo dia eu tinha uma meta a cumprir. Independente se eu acordava chorando, independente se eu tinha insônia, independente se eu tinha pesadelo, independente se eu estava com saudade da família, se eu estava preocupado com o futuro, eu tinha uma meta. Do quanto eu tinha que estudar, do quanto eu tinha que comer e do que eu tinha que treinar.
Então, essa meta eu cumpria. Independente do que acontecesse ao resto do dia, essa meta eu cumpria. Por mais difícil que fosse o dia, quando tinha visita, e a minha visita ia embora, eu só queria saber de chorar, e não sabia mais quando ir embora, sabe? Parecia que eu não aguentava mais. Eu chorava, cochilava, orava, lia a Bíblia, mas eu tinha minha meta. Depois eu levantava, e por mais difícil que fosse, eu cumpria as minhas metas. A única forma que eu tive, que eu enxerguei para não desistir, foi isso. Anotava num papel, num caderninho, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso, no final do dia eu cumpri tudo, então agora eu posso chorar, posso reclamar, posso fazer o que quiser, mas a minha meta eu cumpri. E eu ter cumprido essa minha meta, além de ter me ajudado a passar melhor os dias, me ajudou a sair melhor. E a última situação, que eu acho que é talvez o melhor conselho que eu posso dar para quem já passou por um trauma complicado e extenso, longo. Por mais difícil que seja o trauma que você passe, e por mais longo que seja, depois que você passa por ele, a percepção de tempo muda demais. Eu digo isso porque depois que eu saí da cadeia, e deu 4 meses, eu já estava me virando um coach renomado, já estava com físico melhor, já estava ganhando dinheiro, eu botei, um dia, aleatoriamente coloquei na minha cabeça, caramba, acho que até valeu a pena no final, porque eu estudei, entrei na faculdade, né, mudei minha forma de enxergar a vida, estou aproveitando mais a vida. Consegue entender? Eu passei 1 ano e 10 meses preso, não reclamando, mas triste, chorando. Foi um inferno. Esse 1 ano e 10 meses enquanto eu estava lá, foi um inferno. O tempo para passar é extremamente demorado, é muito mais longo. A percepção de tempo é horrível. Mas a partir do momento que eu passei por essa fase, a partir do momento que eu superei esse momento, que eu já estava bem, que eu já estava na rua, que eu já estava na faculdade, trabalhando, etc., a percepção de tempo foi completamente diferente. Então na minha cabeça, poxa, foi difícil, foi demorado, mas passou. E no final passou, eu estudei, eu me preparei, eu aprendi um monte, eu evoluí como pessoa, evoluí como coach. Então passou. Aí eu ficava pensando comigo, imagine se eu não tivesse feito nada. Imagine se eu não tivesse estudado, imagine se eu não tivesse tentado comer, imagine se eu não tivesse tentado treinar. Como é que eu ia estar depois que eu saísse? Né? Que visão de mim eu teria? Né? Eu poderia pensar, puxa vida, passou 1 ano e 10 meses, eu saí da cadeia, e nesse 1 ano e 10 meses eu não fiz nada. Nesse 1 ano e 10 meses eu não me preparei, eu não me cuidei, eu só chorei, só reclamei, só fiquei deitado. Eu poderia ter aproveitado melhor esse tempo, poderia ter lutado, poderia ter feito melhor. Né? Então, eu até fico grato a Deus por ter me dado forças, e pela minha família, pelos meus amigos, por terem me motivado e me ajudado, porque o fato de eu ter me dedicado, de eu ter me empenhado, de eu ter me focado e ter tentado superar aquele momento, fez com que, inclusive, eu não tivesse vergonha de ter passado pela cadeia, não tivesse vergonha por esse 1 ano e 10 meses que eu fiquei lá. Porque o tempo que eu fiquei lá, tudo que estava ao meu alcance para fazer direito, para fazer certo, para fazer melhor, eu fiz. Então hoje eu tenho orgulho de ter passado pelo que eu passei, porque eu superei da melhor maneira possível. Então não tenho por que ter vergonha, seja pelos erros que eu fiz, ou seja pela forma com que eu cumpri a minha cadeia. Então, pessoal, por mais difícil que seja passar por essa quarentena, alguns estão perdendo emprego, outros, né, são atletas e a competição foi adiada, ou às vezes foi cancelada, não está conseguindo treinar, né? Assim, a única coisa que está ao acesso de vocês, ao alcance de vocês, é tentar fazer o máximo possível, seja para segurar o físico, para se manter motivado, né, e para se cuidar tanto mentalmente, se manter bem assim, porque essa situação vai passar. Né? Teoricamente, as coisas já estão melhorando em alguns estados. Eu fico pensando como é que vocês se sentiriam se daqui a 1, 2, 3 semanas isso acabar completamente e vocês perceberem que nos últimos 2 meses vocês simplesmente não fizeram nada. Ah, já que a academia não abre, já que eu não vou trabalhar, já que a situação tá feia, eu vou ficar o dia inteiro vendo Netflix e comendo qualquer porcaria. Ah, eu não vou estudar porque eu não estou bem, eu não vou me preparar porque vai ter desemprego, eu não vou me organizar porque as academias não vão abrir, ah, eu vou largar a mão de tudo porque não vai ter mais competição. Pensem comigo, como é que vocês vão ficar quando daqui a uns dias as coisas melhorarem e vocês perceberem que todo esse tempo que ficou parado, né, ao invés de vocês tentarem se preparar, tentarem se organizar, né, tentarem se ajeitar, inclusive para fazer as coisas começarem a funcionar desde antes, vocês não fizeram nada, né, ficaram simplesmente na inércia. Né, porque como eu disse, a percepção de tempo ela é muito diferente a partir do momento que a gente supera o problema. Hoje, enquanto a gente está em pandemia, hoje, enquanto a gente está em quarentena, é tudo muito difícil, parece que nunca vai passar, parece que nunca vai acabar, é mais um mês sem treinar, a academia não vai abrir, eu perdi meu emprego, não sei quando vai ter competição. Mas a partir do momento que isso passar, que a vida voltar ao normal,
pode ter certeza absoluta que você vai sentir vergonha e você vai entender que, puta, o tempo até passou rápido. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito um pouco a mais. Por que você não vai conseguir passar por esse momento agora que está difícil? Talvez que seja segurando o físico, treinando em casa, tentando cuidar mais ou menos da dieta com aquilo que você tem acesso. Por que você não vai conseguir superar o desemprego, superar o emprego que você perdeu, a faculdade que foi cancelada, sendo que você hoje pode estudar em casa, sendo que você hoje pode se organizar, sendo que você hoje pode se preparar e ser melhor? Né? Se eu conseguir, pessoal, não vejo motivo nenhum para vocês conseguirem. Se eu conseguir me manter motivado, focado, não vejo motivo para vocês não conseguirem também. Né? A maioria das pessoas que me seguem, que me acompanham, geralmente tem uma mentalidade diferente. Se você é atleta, você tem uma mentalidade diferente, tem uma tendência a ser mais focado, mais determinado, mais resiliente. Né? Então eu espero que essa pequena experiência que eu dividi com vocês possa ajudar de alguma maneira a passar por esse momento que a gente está passando, de alguma forma possa inspirar, de alguma forma possa motivar, né? E obviamente não a cometer crime e a ser preso, porque não é bacana, mas a saber que a gente pode passar, a gente pode fazer melhor. E mesmo que o meu melhor talvez não tivesse me colocado na faculdade, mesmo que o meu melhor talvez não tivesse feito ser o coach que eu sou hoje, ser reconhecido como eu sou hoje, o meu melhor me ajudou a passar por 1 ano e 10 meses na cadeia, gente. O meu melhor me ajudou a passar pelo momento mais difícil da minha vida. Então eu poderia não ser nada hoje, eu poderia não ter nada, mas o momento mais difícil eu consegui superar. Eu não me matei, eu não entrei em depressão, porque o meu foco mudou, porque eu tentei fazer a mais, porque eu tentei fazer melhor. E eu sei que vocês vão conseguir também. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. O próximo vídeo sem choradeira, né? A gente vai falar de treino, dieta e mais um monte de coisa aí. Grande abraço.